Cordiais saudações armamentistas a todos, Maqueber, MK. Bem, ainda sobre o cenário, principalmente voltado à cultura armamentista no Brasil, ao meu ver, as pessoas que mais prejudicaram e ainda estão prejudicando toda a cultura armamentista no Brasil, principalmente são as pessoas do meio. A minha opinião, o número de registros e o número de AFs a nível Brasil é baixo, é pouco, ou seja, a bolha é pequena. E dentro dessa bolha ainda colocam aí a separação, colocaram, a separação de quem possui CR, os CACs, a cacaiada, como eu tenho me referido, porque nem todos que possuem um CR são também manejadores ou praticam o colecionismo. Por exemplo, tem pessoas que adquiriram uma F num valor elevado, chamados aí, como nos jargões, o suprassumo, a Ferrari, a Lamborghini, a Porsche das armas de fogo, e pelo valor colocou no colecionismo. E também existem pessoas, já conversei com algumas inclusive, sei das histórias, admiro as histórias, respeito, gosto delas, principalmente agora pela internet, para estar repassando essas histórias. O que acontece? Pessoa ali com uma monotiro, uma 12 gauge, uma 20, 28, há muitos anos da família, mantiveram-se o registro delas, ou seja, legítimo, sem ser nada aí à margem, e pela divulgação que se teve dos clubes e toda essa questão do CR, torne-se um atirador esportivo ou venha ser um atirador esportivo, decidiram colocar essa arma no acervo como atirador. E essas pessoas, ao colocarem isso nos grupos, escutaram que não serve para o tiro. Só não reparem o barulho aqui, eu estou numa rua aqui, decidi gravar esse vídeo, você sabe, aqui não tem edição, é desse jeito mesmo, abro a câmera e coloco as minhas opiniões, as minhas considerações. Só um minutinho. Então colocaram nesse acervo, considerando ali começar a participação, e quando mencionaram isso em alguns grupos, em redes sociais aí, foram simplesmente escrachados. Porque, não, vai competir com isso aí, velharia do vovô, tem registro, conseguiu colocar isso no CR. E são as pessoas aí que pregam, a união, os jargões, os tamo junto. E muitos na bolha armamentista e dentro de uma bolha menor ainda, que
certo, reconheço que muitos já têm uma estrutura aí familiar inserida na cultura armamentista há muito tempo, mas estão só entre eles, entendeu? E foram grosseiros, deselegantes para com essas pessoas. E a pessoa, eles assim, num pré-julgamento, né? Um preconceito ali. Não sabe, por exemplo, uma delas estava com uma 12 gauge de uma empresa aí italiana, muitíssimo consagrada nessa área. O outro também com uma inglesa. E eu fico chateado que eu me coloco no lugar, até porque eu sei dessas histórias. Foi passado diretamente, não foi um amigo de um amigo que contou que conhece. Me contaram. E como muitos de vocês sabem da minha situação, da minha condição, tá certo? Eu assumo. Culpa minha por diversos fatores. E a herança familiar que eu falo, não é só, como eu disse, não é só questão financeira. É a questão cultural também. Então, ao meu ver, as pessoas que mais prejudicaram e prejudicam o meio, que como eu disse, é pequeno, é uma bolha dentro da bolha dentro da bolha, são as pessoas aí que, os CACs, a cacaiada, que coloca um papel, um documento, à frente de toda a situação, de todo o contexto. Quantos aí não desmereceram quem tem um 38 aí no Sinarme? Você só era um atirador, outro jargão, um raiz, se você tivesse o CAC. Ah, não tem o CAC? Não conta. Tá, e quantos aí que tem o CR completo, né? Como eles falam, o caçador, manejador, o colecionador e o atirador. Quantos aí que caçam, fazem manejo? Ou já caçaram? Ou tem aí uma relíquia aí histórica, familiar, toda documentada e no acervo de colecionismo, que foi colocado no acervo de atirador. E tiraram sarro, fizeram chacota. Monotiro não serve para defesa. A pessoa ali que estava aí com um Smith Wesson chamado Smith Wesson, Smith, tem, para quem conhece a história, sabe aí da relação aí com uma fabricante espanhola aí. Foi muito comum no Brasil na década de 70, 80. Meu pai mesmo chegou a ter um desses aí. Muito divulgado nos interiores do Brasil, muito. Mas aí 32 não serve para defesa. 38 não serve para defesa. Ah, vai se defender de monotiro e postando lá nas redes sociais, FZ, pistolas aí, né, as ditas aí as Ferraris, revólveres aí também consideradas Ferraris, as Lamborghinis, as MV Augustas, as Ducati do tiro. Não são todos, mas tem uma cacaiada aí que
Mano, não quiseram nem saber a história ali. Gostam tanto de AF que nem perceberam que só por alguns entalhes ali, algumas características físicas da arma, opa, não, isso aqui não é qualquer coisa. E mesmo que não fosse uma coisa ali, uma AF simples ali, cadê a união? Como eu falo, cadê a união? Cadê os, entre aspas, aí, os tamo junto? Isso reforça uma cultura armamentista onde? Como? Ah, isso daí não serve para defesa. E no mesmo discurso, né, na mesma argumentação, ou pelo menos no mesmo jargão, na mesma frase feita, de se não resolve com 2 ou com 3, não vai ser 20. Aí entra a contradição na questão da capacidade. Ou seja, a mesmice, o mimimi. Pessoal aí falando de prefiro enfrentar tantos num julgamento do que ser carregado por tantos. E as consequências psicológicas disso? E as consequências familiares? Porque eu considero aí que a maioria aí tem família, não tem um estilo de vida tão solitário quanto eu tenho, até mesmo por causa de algumas heranças familiares que eu não quero passar para frente. Depois até, se alguém tiver interesse, eu até comento sobre isso. Mas enfim, é outro papo. Já conversaram com alguém que passou pelo sistema? Já conversaram com alguém, já tiveram contato, já viram algum relato, pelo menos, de alguém que não segue ali a filosofia do sistema e já passou por lá? Um pai de família, aí, um cidadão de bem, que fez uma boa utilização de uma AF de forma consciente, responsável, um legítimo usuário de uma AF, mas porque não tinha ali no papel. Vocês sabem o que uma pessoa dessa passa lá dentro? Eu acredito que glamorizam muito, se iludem muito aí com letra de música que exalta esse tipo de situação. Cadeia é para homem. Será que é mesmo? Já tiveram alguma situação, ou conhece alguém da família que passou por uma situação de quase morte? Praticamente perder as esperanças em relação ao estado daquela pessoa? Uma cacaiada aí cheio de teorias, cheio de jargões, um monte de frases feitas, um monte de frases de efeito. Colocando todas as pessoas numa mesma situação, na mesma bolha. E talvez por uma realidade dela diferente, a pessoa tem um compromisso com a família, com a esposa, com o emprego, com o marido, com os filhos. Talvez tenha que investir, considere investir numa casa aí de $500 mil, em 3 carros, 4 carros na garagem, mas por nessa alta aí, como eu falo, né, repetindo aí esse boom, esse hype armamentista, decidiu entrar no cenário com uma G2C, decidiu entrar no cenário com um revólver, com uma arma que já estava na família, mantendo ali o papel dela. Sendo que eu mesmo indico
para as pessoas em determinadas situações o revólver como primeira F. Já morando no interior, com gente policial menor, muitas vezes a casa é atrelada ao comércio. Outra situação também, essa quantidade aí de pessoas vai passar aí, ó. Ela vem pra mim. Ah, tá. Ó, é aqui, ó. Vem cá. Calma, calma. Calma, respira. Respira que eu não tô com pressa, não. Só uma pausa aqui, ó. Tá liberado, né? Viu? Fica aí o registro. Então, retomando, há casos e casos. Então, levando aí todas as situações e a condição onde as pessoas vivem, eu preferia hoje 5, 10 milhões a mais que fossem de 22 LR registrados em qualquer acervo que fosse, diferente do papel, posse, tiro, colecionismo. O que 5 milhões aí, 3 milhões, 2 milhões de registros não teriam sido diferente a situação que nos encontramos agora, ou melhor, as situações que nos encontramos agora. Então é isso, vou encerrando por aqui. Agradeço quem assistiu aí até esse momento. Contem comigo. Estou sempre à disposição para conversar, repassar ideias. Continuo aí ligando para os clubes, repassando as ideias, as sugestões. E com algumas menções aí, também fica minhas cordiais saudações armamentistas aos legítimos usuários das armas de fogo. Então, tudo de bom e até breve.